Olá, abençoados, tudo bem? Como vai, meus amores? Eu vou contar para vocês um pouco, como eu já falei em alguns outros vídeos, da que eu faço a ressonância harmônica e como é que foi assim, minha experiência com a ressonância harmônica. Para quem tá querendo fazer, eu vou falar o que aconteceu comigo, tá? Mas cada um é cada um, nós somos únicos, então cada pessoa vai ter uma reação diferente. Então, assim, a minha visão da ressonância harmônica do professor Hélio Couto é que eu entendi depois de um tempo que, na verdade, não é você que escolhe a ressonância harmônica, que é a ressonância harmônica que escolhe você. Então, ela sabe quando a pessoa está preparada ou não. Quando eu fui fazer a ressonância harmônica, antes de eu fazer, eu já sentia várias situações que a ressonância, que o professor Hélio Couto comentava que a ressonância fazia. Então, assim, quando eu comecei a sentir tudo isso com muita intensidade, foi quando eu vim para a Irlanda a primeira vez. Que eu contei no vídeo que eu vim, fiquei aqui um mês e eu voltei para o Brasil. Mas, assim, nesse período que eu vim, eu já comecei a sentir muitas coisas, assim, que o professor Hélio Couto contava. Eu nem sabia da existência dele, não conhecia. O professor Hélio Couto, não conhecia ressonância harmônica, não conhecia nada que é falado hoje. Eu não sabia, não conhecia nada disso, mas eu já sentia tudo isso, eu já sentia expansão de consciência, eu já tinha entendido da questão da gratidão, porque eu tava me olhando muito, então eu já tava me analisando muito o que dava certo e o que não dava. E daí depois que eu voltei pro Brasil, uma amiga me falou da ressonância harmônica, e eu comecei a estudar o professor Hélio Couto e eu pedi a ressonância. Então, assim, quando chegou a ressonância, a minha primeira onda, foi bem interessante, porque eu lembro que eu vi, era um sábado, quando chegou, e eu tava limpando até o apartamento, o flat que eu morava na época, e assim, eu cliquei para apertar para onda. E quando eu cliquei, eu senti aquela energia vindo com muita intensidade, muito forte, bateu em mim. Eu senti aquela sensação de vômito que veio até aqui e desceu. E depois daquilo, assim, muita coisa começou a acontecer. Mas antes da ressonância já estava acontecendo muita coisa. Tudo que o professor Hélio Couto falava já estava acontecendo comigo. Eu já estava tendo sonhos bem lúcidos, que eu conseguia me comunicar com consciências de outros universos, me explicando que aqui era só uma Matrix. Eles me mostravam. Eu lembro que teve um dia, isso eu não tá, assim, eu não tava nem estudando o professor Hélio Couto, tá? Eu nem sabia ainda sobre a ressonância harmônica. Eu lembro que um dia eu tava dormindo e assim, não sei por que, daí, por vários episódios que aconteceu, eu gostava de dormir e eu não tinha cortina no meu quarto, que era uma porta, na verdade, bem grande de vidro, de correr que dava para uma sacada, e eu não tinha cortina. Então eu acordava com a luz do sol e tudo mais, eu não tinha. E, e daí eu peguei e, assim, dormindo, chegou uma certa hora, eu acho que já estava amanhecendo, de umas 5 horas da manhã, eu só escutei uma voz, acorda. Eu acordei e olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi, tipo, como se fosse o Matrix mesmo, todo uma manta, assim, tipo, é como se fosse um emaranhado de energia, tipo, como Matrix, sabe o filme Matrix? Igualzinho Matrix. E daí eu escutei deles, daí assim, daí falando, aqui é somente uma Matrix, nada existe. E daí depois disso, um tempo, eu conheci o professor Hélio Couto, comecei a estudar, e muitas coisas começaram a acontecer com muita rapidez para mim, muito. Eu comecei a cocriar as coisas com muita rapidez, eu tive muitos efeitos catarse. Se quem tá querendo fazer não tá com medo de ter os catarse,
Desculpa, gente, mas você vai ter. Eu tive os catarses, mas assim, eu vi que daí depois eu percebi que o catarse só vinha quando eu não soltava, quando eu tentava segurar que tinha que ser do meu jeito, tanto que eu já levei várias broncas da espiritualidade para me soltar, que não é do meu jeito, é do jeito que tem que ser. Então, assim, quando eu comecei a aprender, até o professor Helio Couto fala do soltar, então, assim, eu comecei a parar e a não ter o catarse. E quando eu começo a segurar de novo, a querer dominar, ser do meu jeito, que daí é o ego, daí eu tenho o catarse, mas quando eu coloco o ego de lado, eu não tenho. Então, assim, eu comecei a ficar muito atenta a tudo. Muito assim, eu comecei. Pessoas começaram a se afastar de mim e eu comecei a se afastar automaticamente de pessoas. Antigamente, eu gostava muito de ficar no meio de pessoas, conversando, ir pra festa, pubs e tudo mais. Hoje eu não gosto. Eu vou até pra pub aqui na Irlanda com o meu namorado, mas falar pra você, às vezes eu não gosto. Eu prefiro, às vezes, muitas das vezes, estar sozinha do que acompanhada. Eu tenho hoje todo, assim, aquela questão, assim, minha, de acordar de manhã fazendo a gratidão, dormir fazendo a gratidão. Eu comecei a ficar muito atenta a tudo. E uma coisa que foi muito interessante, que, assim, eu já tinha uma certa mediunidade. Desde criança, eu já, assim, hoje eu comecei a perceber que eu já tinha essa mediunidade e uma facilidade muito, muito grande de se comunicar com outras consciências e sentir a energia. E daí hoje hoje, por causa da ressonância harmônica, por estar estudando muito, eu percebi isso. E por causa da ressonância, potencializou a minha mediunidade, tanto que eu trabalho com energias hoje por causa da ressonância harmônica. Era algo que eu nunca imaginei que eu iria fazer, hoje eu estou fazendo. Assim, eu comecei a sentir energia de tudo, lugares que eu vou. Como hoje eu trabalho somente com energia, com joias energéticas, que é com pedras e cristais, então, assim, bater o olho na pessoa, eu já sei qual pedra que ela precisa, o casamento das pedras, qual que ela precisa, para mim tá fazendo a joia. Então, assim, começou a vir muitas informações para mim. Os momentos que eu consigo ficar livre é quando eu estou em meditação, que as meditações começou a ficar mais potencializadas, principalmente aqui na Irlanda, porque aqui a energia é muito, muito intensa. Então, assim, aqui tudo é muito intenso. Tanto que aqui a, a questão se de tempo é outro. Aqui tudo passa muito rápido, aqui tudo é muito rápido. Aqui, assim, você acorda, na hora que você já vê, já é 2 horas da tarde, na hora que você olha no relógio é 5, daí quando você olha de novo já é 10 da noite. Então, aqui o tempo é bem diferente, a energia daqui é bem diferente. E assim, e daí com a ressonância eu comecei a ficar muito atento, que eu percebi que desde criança eu gostava muito da questão celta, da energia, assim, celta, mística, aquela questão de bruxa e tudo mais, que as pessoas têm um pouco do preconceito. Mas quando eu vim pra cá, eu vi que não é nada daquilo. Então eu vi que eu sempre, a minha alma tava me dizendo que eu tinha que voltar, porque assim, eu sempre gostei muito. Músicas, assim, hoje que eu morando aqui, que nem eu gosto de algumas músicas, eu falo até pro meu namorado, nossa, eu gosto muito dessa música. Ah, é irlandês, é Irish. Ah, é Irish. Ah, é Irish. Que nem quando eu era criança, eu amava muito Enya. Eu amava, gente, eu amava Enya. E daí depois, quando eu vim pra cá, eu descobri que Enya é irlandesa. Eu gosto muito do U2. E daí eu descobri que o U2 é aqui de Dublin, é irlandês. Eu gostava muito da questão mística, floresta e tudo mais, aquela questão da magia, da mágica. E daí aqui é tudo isso, que é questão de fada celta.
Então eu sempre, daí assim, daí nisso eu fiquei, eu percebi que a minha alma estava me dizendo que meu lugar era aqui. E quando eu vim a primeira vez, que eu tenho um vídeo até que eu conto como é que eu cheguei aqui, eu percebi que aqui era meu lugar, que a minha alma sempre estava tentando me trazer para cá. E hoje, tanto que eu moro aqui, eu trabalho, tenho a minha empresa aqui, que eu de joias energéticas, e assim, e ficou tudo muito, muito co-criador. A ressonância harmônica é isso, você se torna um co-criador, você esteja consciente ou não, você vai estar co-criando, mas potencializa aquilo. Você tem que ver que você vai estar potencializado. Então, e você fica mais perceptivo às coisas. Quem tá querendo fazer, eu recomendo, mas estuda primeiro, não vai fazendo, tipo, ver 2 vídeos e vai querer fazer, porque você não vai entender o que vai estar acontecendo com você. Comigo aconteceu várias coisas, que nem quando eu decidi voltar para Irlanda, que eu queria voltar para Irlanda, eu percebi que deu tempo de 9 meses certinho, que foi um tempo de gestação, para mim poder perdoar o que tinha que ser perdoado no Brasil, fazer o que tinha que ser feito no Brasil, abrir a minha empresa e eu voltar para Irlanda. Tanto que quando eu voltei, uma dos pedidos que eu fiz até para a professora Elio Couto na época era assim, de alguma maneira eu ter as condições de comprar passagem aérea e voltar para Irlanda. E eu ganhei a passagem aérea, não paguei. Então, assim, é para você ver quando é para ser, a ressonância harmônica vai potencializar, o universo vai reganhar as portas para você. Então, muita coisa aconteceu comigo. Eu recomendo para todo mundo que quer fazer, faça, mas faça com consciência, não vai naquela questão, vou fazer porque eu vou ficar rico. Eu vou contar minha experiência. Quando eu comecei a fazer ressonância harmônica, tem muitos relatos que eu já escutei de pessoas que perderam tudo. Gente, eu perdi tudo. Perdi tudo, sério. Eu já tinha saído de um divórcio, eu perdi tudo. Assim, a minha vida se resumiu a uma mala de 20 quilos. Foi isso que resumiu minha vida. A uma mala de 20 quilos, porque eu perdi tudo, sabe? Tudo. Mas hoje recuperei tudo e estou recuperando e tá vindo em dobro. Então, assim, quando você deixa a centelha divina, o todo trabalhar, as coisas vêm com muita rapidez. Mas quando o ego entra no caminho, ai, trava tudo. Esse ego, vou te falar, viu? Ô, coisinha que incomoda. Mas, assim, você ficando atento, colocando o ego de lado, acontece tudo muito rápido, é muito maravilhoso. Então, eu tô bem atenta a isso e as coisas, assim, acontecem com muita rapidez para mim. Então, quem tá querendo fazer, eu recomendo, mas estude primeiro, faça todo aquele caminho das palestras para vocês entenderem. Assim, para mim foi maravilhoso. Eu mudei muito, tanto que eu tenho 42 anos, eu percebi assim, que eu parei de envelhecer, ruga, essas coisas eu tenho, até tem aqui, ó. Dá pra ver? Eu tenho ruga, assim, porque eu tô com 42 anos, mas eu percebi que eu comecei a parar, eu parei de envelhecer, eu fiquei mais calma, assim, eu fiquei mais atenta às situações, fiquei mais perceptiva, consegui entender, comecei a receber muitas mensagens do universo, então tudo foi acontecendo com mais facilidade para mim. Então, quem quer fazer, faça, que vocês vão adorar, tá bom? Gente, gratidão, namastê. Só mais uma coisinha, dá um cliquinho aqui no meu canal, que ele é novo, então, assim, para ficar, compartilha se você achar que é necessário, porque ele é novo e a gente precisa de ajuda, né? Gratidão, namastê.